Você já se perguntou por que grandes impérios, que uma vez dominaram vastas extensões de território e influenciaram o curso da história, acabaram por desmoronar? Olá e bem-vindo ao Passado Surpreendente, onde hoje vamos explorar o fascinante tema dos grandes impérios caídos e as lições que podemos aprender com seu declínio. É fácil olhar para impérios como o romano, o otomano ou o britânico e se maravilhar com seu poder e influência. No entanto, cada um desses impérios, por mais poderoso que fosse, encontrou seu fim, muitas vezes de maneiras surpreendentes e instrutivas. Então, o que levou ao declínio dessas grandes potências? E mais importante, quais lições podemos extrair dessas histórias para entender os desafios que enfrentamos hoje, seja em termos de política, economia ou mesmo ética? Prepare-se para uma viagem no tempo que promete não apenas educar, mas também fazer você refletir sobre a natureza efêmera do poder e a importância de aprender com o passado. Antes de mergulharmos nos detalhes dos impérios que caíram, é crucial entender o que realmente constitui um império. Em sua essência, um império é um estado político que governa uma grande extensão de território e uma diversidade de povos, muitas vezes através da conquista e da subjugação. No entanto, essa definição simplista não faz justiça à complexidade e à variedade de formas que os impérios podem assumir. Alguns, como o Império Romano, eram centralizados e governados por uma única capital, enquanto outros, como o Império Mongol, eram mais descentralizados. Além disso, os impérios não são apenas entidades políticas e militares, eles também são complexos sistemas sociais, econômicos e culturais. Eles podem promover o intercâmbio cultural, avanços científicos e estabilidade econômica, mas também podem ser responsáveis por opressão, exploração e até mesmo genocídio. É essa dualidade que torna o estudo dos impérios tão fascinante e relevante. Compreender um império requer uma análise multifacetada que leve em consideração sua estrutura política, suas relações econômicas, suas influências culturais e, claro, suas falhas e contradições. Só então podemos começar a entender por que alguns dos impérios mais poderosos da história acabaram por desmoronar e quais lições podemos aprender com seus erros e sucessos. O primeiro império que merece nossa atenção é o Império Romano, uma das maiores potências políticas e militares da história. Durante seu auge, o Império Romano estendeu-se da Grã-Bretanha ao Egito, unificando uma vasta gama de culturas e povos sob uma única bandeira. No entanto, apesar de sua grandeza, o Império enfrentou uma série de desafios que eventualmente levaram ao seu declínio, incluindo invasões bárbaras, corrupção política e crise econômica. A queda de Roma não foi um evento isolado, mas sim o resultado de um longo processo de desintegração que oferece várias lições sobre os perigos da complacência, da má governança e da falta de adaptação a novas realidades. Em seguida, temos o Império Otomano, que uma vez governou vastas extensões do Oriente Médio, Norte da África e Europa Oriental. Este império é notável por sua complexa estrutura política e social, bem como por sua contribuição para a arte e a ciência. No entanto, como Roma, o Império Otomano também enfrentou seu próprio conjunto de desafios, incluindo conflitos internos, pressão militar externa e estagnação econômica. A queda do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial marcou o fim de uma era e o início de novas configurações geopolíticas, mostrando como até mesmo as mais poderosas entidades políticas podem ser vulneráveis a mudanças dinâmicas no cenário global. Por último, mas certamente não menos importante, temos o Império Britânico, que uma vez afirmou que o sol nunca se punha em seus territórios. Este império foi um dos mais influentes em termos de língua, cultura e comércio. No entanto, o custo humano do imperialismo britânico, incluindo a exploração e a opressão de povos colonizados, não pode ser ignorado. O declínio do Império Britânico no século XX, acelerado pela descolonização e pelas pressões econômicas, serve como um lembrete de que o poder imperial muitas vezes vem com um preço ético e moral, e que a autodeterminação dos povos é uma força poderosa que pode desafiar até mesmo o mais formidável dos impérios. Quando examinamos os impérios que caíram ao longo da história, alguns fatores comuns de declínio começam a emergir, e esses fatores oferecem lições valiosas para o mundo moderno. Primeiramente, a expansão territorial excessiva muitas vezes leva a problemas de governança e controle, esticando os recursos e tornando difícil manter a ordem em territórios vastos e culturalmente diversos.
Além disso, a corrupção política e a má governança são frequentemente citadas como razões para o colapso, corroendo a estrutura do império de dentro para fora. A instabilidade econômica, seja devido à má gestão, à exploração de recursos ou à guerra, também desempenham um papel crucial. Os impérios frequentemente enfrentam desafios militares, seja na forma de invasões externas ou conflitos internos, que drenam recursos e minam a confiança no governo. Além disso, a complacência e a resistência à mudança podem levar a uma incapacidade de se adaptar a novas realidades geopolíticas ou tecnológicas. Por último, mas não menos importante, a opressão e a exploração de povos subjugados podem levar a revoltas e movimentos de resistência que desafiam a autoridade imperial. Esses fatores muitas vezes não agem isoladamente, mas sim em combinação, criando uma tempestade perfeita que pode derrubar até mesmo o mais poderoso dos impérios. Então, o que podemos aprender com o declínio desses grandes impérios? As lições são muitas e variadas, mas talvez a mais importante seja a de que nenhum poder é eterno e que a complacência pode ser o prelúdio para a queda. A história nos mostra que a manutenção do poder requer vigilância constante, adaptação e autocrítica. É crucial estar atento às mudanças no ambiente geopolítico, econômico e social, e estar disposto a se adaptar a essas mudanças para evitar o declínio. Além disso, a ética e a moral não podem ser ignoradas, a exploração e a opressão podem oferecer ganhos a curto prazo, mas a longo prazo, essas práticas são insustentáveis e podem levar a revoltas e instabilidade. A boa governança, que inclui a transparência, a responsabilidade e a inclusão de diversas vozes, é fundamental para a sustentabilidade de qualquer império ou nação. Também é vital reconhecer que a guerra e a conquista têm um custo humano e econômico significativo e que a diplomacia e a cooperação muitas vezes oferecem uma via mais sustentável para a paz e a prosperidade. Finalmente, a história nos ensina a humildade. Por mais poderosos que sejamos, estamos todos sujeitos às mesmas forças da mudança e do destino, e é nosso dever aprender com os erros e sucessos do passado para construir um futuro melhor. Em nossa exploração de hoje, vimos que os grandes impérios do passado não são apenas relíquias de uma era esquecida, mas sim cápsulas do tempo cheias de lições valiosas para o presente e o futuro. De entender a importância da boa governança e da ética à necessidade de adaptação e vigilância, a história desses impérios caídos serve como um espelho para nossas próprias sociedades e os desafios que enfrentamos. Portanto, enquanto olhamos para o futuro, é crucial que não esqueçamos as lições do passado, para que possamos navegar com mais sabedoria nas águas incertas que temos pela frente. Se você achou este vídeo informativo e provocador, por favor, dê um like e se inscreva no canal Passado Surpreendente para mais conteúdo que desafia a mente. E não se esqueça de deixar seus pensamentos e perguntas nos comentários abaixo, adoraríamos ouvir o que você tem a dizer.